Paz, amada igreja, estamos aqui para mais um mês em destaque. Nesse mês é o mês da mocidade da Igreja Batista de Jerusalém, onde os jovens da UMAV e os adolescentes da UACA estão à frente da programação. E estaremos dando início, Já deu início, estamos dando continuidade a esse mês. E antes de qualquer coisa que eu venha falar ou dizer aqui, eu gostaria de estar orando. Então, nesse momento, eu convido você que está aí a fechar os seus olhos e orar juntamente comigo por esse momento, para que Deus esteja conosco, certo? Então, fecha o olho e vem comigo. Santo Deus, amado e querido Pai, muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu hoje. Porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, nada nos deixou faltar, Senhor. E o Senhor, meu Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Gostaria, Pai, de lhe pedir pelo mês da mocidade, tudo que iremos fazer, Senhor, que seja de acordo com a Tua vontade, Pai, com o Teu querer. Entrego este momento agora, Pai, em Teu altar, para que o Senhor esteja, meu Pai, abençoando, estando junto com a gente, e que o Senhor possa, meu Pai, estar derramando o Teu bálsamo. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Eu te agradeço em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Bem, então, neste momento, como a gente já conhece de vocês, eu gostaria de falar o tema e a divisa do mês da UMAV, ou da UACA, mês da mocidade. E o tema é o posicionamento do jovem cristão, o reflexo de uma vida acima da mediocridade. E a nossa divisa, ela se encontra em 1 Coríntios, do 11:1, que é: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Bem, a igreja já é conhecida, que o nosso tema universal da igreja é acima da mediocridade. E nesse momento nós estaremos abordando o posicionamento. Eu acredito que aqui está o posicionamento do jovem cristão, mas eu acho que é o posicionamento do cristão perante as coisas que nos fazem conseguir levar uma vida acima da mediocridade. Nossa tendência hoje é levar uma vida muito mais morna. E viver hoje acima da média às vezes nos custa muito. Não é fácil, Não só a questão da acima da média na vida cristã, mas também na vida como um todo. Hoje, comparando, nós temos demandas muito maiores, nós temos questões muito mais significativas, que acabam tomando muito nosso tempo, e cada dia mais requer mais coisas de cada um de nós, Mas eu gostaria neste momento de te dizer que a posição que nós temos primeiramente perante Deus, o seu reino e as suas coisas, muda todo o percurso da nossa vida. E muda tudo, porque a forma como nos posicionamos muda todo o nosso destino. Então, eu acredito que realmente hoje possa ser que você esteja carregando fardos muito pesados, coisas muito delicadas, às vezes que a gente pensa que a gente não consegue vencer. Mas eu te digo uma coisa: a forma como você se posiciona perante Jesus, perante Deus, é a forma como Ele irá tratar o seu problema, irá tratar a sua questão, irá tratar as coisas. Porque tudo que Deus faz por nós, na nossa vida, depende primeiramente de nós mesmos. E às vezes a forma como a gente está lidando com as situações, fazendo algumas coisas, nós acabamos nos posicionando de forma errada. E essa posição gera algumas consequências na nossa vida que poderiam ser mais leves, mas aí a gente às vezes quer carregar um fardo mais pesado. E realmente é complicado. E essa questão de posicionar, de postura, de atitude, na Bíblia, tem uma passagem que eu gosto muito, muito mesmo, uma das minhas favoritas, e eu vou ler aqui com vocês. Essa passagem está em Lucas 7, e eu vou ler do 36 ao 50. Então, vamos para essa leitura. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus,
chorando, molhou-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é o tipo de mulher, que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Então Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essas, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. O que estava com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Então, pessoal, eu acho linda essa passagem da Bíblia. É uma passagem muito, muito linda. Porque você vê o posicionamento de uma mulher, né? De uma mulher pecadora, né? Mal vista naquela sociedade. E ela se humilhou perante Jesus. Porque naquele tempo, você lavar os pés de uma pessoa era um ato, assim, de muita humilhação, entre aspas, né? Muita redenção ali naquele momento. E essa mulher, ela não molhou com água os pés dele, mas com as próprias lágrimas. Enxugou com os cabelos e pegou o perfume dela e colocou todo nos pés de Jesus. Sabe por quê, gente? Porque ela sabia quem é que estava ali. E segundo, ela sabia o que ela estava passando. Só ela sabia o que ela estava vivendo naquele momento e o quanto ela precisava de Jesus naquele momento. Mas se ela ficasse pensando tanto nas pessoas que estavam ao lado dela, o que eles iriam achar, o que eles iriam pensar, essa atitude nunca teria acontecido. Ela nunca teria ido lá, ela nunca teria sido perdoada e continuaria aquela vida que ela estava vivendo, que para ela eu tenho certeza que não era a melhor. Então, nós temos que saber como nos posicionar perante Jesus, perante Deus. Porque muitas vezes a gente esquece quem é Ele. Você vê você vê que Deus faz uma comparação. Eu entrei aqui, você nem não beijou minha face, não me ofereceu algo. Essa mulher fez tudo e muito mais. Com as próprias lágrimas ela molhou meus pés, com os próprios cabelos ela enxugou e derramou todo o seu perfume. Então o que eu quero dizer hoje, né, nessa reflexão, é que nós viemos aprender como nos posicionarmos. Saber quem nós somos, primeiramente, e quem Deus é na nossa vida. E o que Ele pode fazer. Aquela mulher só precisava de uma coisa: perdão pelos seus pecados. E ela não chegou para pedir perdão. Ela simplesmente foi ali honrar aquele que seria o único que poderia lavar ela de todos os pecados. Então, é isso, né? Eu gostaria de agradecer por você estar aqui conosco hoje. Não sei como você chegou aqui, não sei qual momento você chegou aqui, mas eu tenho certeza que você não veio aqui em vão. O Senhor tem uma palavra para você, não somente nessa noite, nesse dia específico, mas eu acredito que em tudo que está aqui na nossa página, né, do YouTube. E neste momento eu gostaria de te pedir para também fechar os olhos, para que nós oremos pela pessoa que irá trazer a mensagem dessa noite, ou deste dia. Então, vamos fechar os olhos?
Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos, pelas alegrias e também pelas tristezas, Senhor, pois nós temos certeza da vitória em Ti. Pai, coloque em Teu altar agora, Pai, esta pessoa que estará trazendo a mensagem. Meu Deus, que o Senhor esteja abençoando, capacitando, Senhor, essa pessoa e, sobretudo, meu Pai, abençoando e trazendo ela, meu Pai, a mensagem que o Senhor quer para os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, pela Tua paz. Eu te agradeço em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, igreja. É um prazer estar aqui no primeiro Manaim do mês da mocidade e poder falar um pouco de como deve ser a vida do jovem missionário que decidiu viver acima da mediocridade. Lembrando aquela clássica frase que diz: todo coração com Cristo é um missionário e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Ou seja, eu não me refiro a um jovem que decidiu fazer uma viagem transcultural ou doar um pouco do seu tempo em projetos, não. E sim ao jovem que realmente ele foi a Cristo e decidiu entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Como deve ser a vida de um jovem missionário que decidiu viver acima da mediocridade? O apóstolo Paulo em Coríntios diz: sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Mas qual é esse exemplo? Qual foi a atitude e o comportamento que Jesus teve? Falando sobre jovem, missões e o exemplo de Cristo, a gente consegue refletir sobre a postura do Senhor e a pregação do Evangelho. Ele foi um jovem que anunciava a salvação e a pregação do amor de Deus aos povos. Ele veio à terra para pregoar o ano aceitável do Senhor e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Ele veio à terra para trazer consolos aos que andam tristes e aflitos. Jesus ele foi o maior exemplo de jovem missionário que a terra já teve. E quais foram as atitudes que Jesus tomou? A gente sabe que Jesus ele teve uma vida de total obediência a Deus. E nos evangelhos a gente consegue perceber quais atitudes, quais os comportamentos que o Senhor Jesus teve enquanto estava aqui na terra. Lá em Mateus 4:23 diz: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre os povos. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele além de ensinar e ensinar com excelência, ele curava os doentes. Ele também, em Mateus 5, a partir do 3, começa a ensinar ao povo sobre as bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão quando vocês, por minha causa, forem insultados, perseguidos e se levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus ele foi aquele jovem que pegava aquele povo, sentava e começava a ensinar sobre como você ter uma vida de excelência diante de Deus. E o quão bem-aventurado nós somos e seremos se seguirmos a esses conselhos. Jesus também, ainda nesse capítulo do livro de Mateus, ele fala que nós devemos falar sobre o amor. Jesus também nos mostra neste mesmo capítulo que ele veio à terra para obedecer.
No versículo 17 do capítulo 5 diz: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim para cumprir. Então, além de total obediência a Deus, o Senhor Jesus ele tinha total humildade de obedecer às autoridades. Ele não veio para mudar as leis, para cumprir, para dar esse exemplo para nós. Ele também nos ensina que nós devemos amar, mas não somente amar os nossos inimigos, e também os nossos inimigos. Lá em Mateus 5, 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, os que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, o Senhor Jesus, ele nos mostra que se for para a gente amar somente o nosso amigo, não importa. A gente tem que amar o nosso inimigo, aquela pessoa que às vezes quer ver a nossa felicidade. Não importa, a gente dá o que a gente tem. Se a gente realmente tem amor, a gente dá o amor ao nosso próximo, independente da situação. Cristo também nos fala sobre ajudar o nosso próximo. Em Mateus 6,1 diz: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Além da importância de nós ajudarmos os necessitados, nós não precisamos mostrar isso. Jesus ele foi tão real, não só no falar, mas em viver, mas quando ele curava, ele falava, vá, sua fé te salvou, mas não conta a ninguém. Não faz, não precisa chamar a atenção. E ele tinha total humildade disso. E nós somos seus servos, devemos seguir tudo isso. Ele também nos ensinou a orar e a termos uma vida de oração e a sermos persistentes na oração. Mateus 7, versículo 7 tem: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Jesus não somente ensinou a gente a ser persistente, como ele ensinou uma oração a nós, que a gente sabe que tem em Mateus 6. E muitas das vezes nós não dedicamos uma vida de oração, sendo que se seguimos o exemplo de Cristo, Jesus Cristo teve uma vida total de devoção a Deus através da oração. E nós? Cristo ele nos ensina a não sermos orgulhosos. O orgulho faz que a gente viva abaixo da mediocridade. Cristo, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele não chegou para os seus discípulos e falou, olha, eu sou mestre aqui, pega aquela água, vem aqui limpar o meu pé, vem me servir. Não. Cristo, ele, na prática, lavou os pés dos seus discípulos e mostrou que até um mestre de verdade, ele é uma pessoa humilde. E uma pessoa humilde deseja ter servos humildes. Cristo ele também nos fala sobre ajudar o nosso próximo. E além de falar para a gente fazer isso, ele fala de como nós devemos reagir a isso, né? Se posicionar em relação a isso. Em Mateus 6, versículo 1 diz: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Cristo não somente falou, ele agiu dessa forma. Quando ele curava uma pessoa, um cego, um aleijado, ele chegava para a pessoa e falava, vá, sua fé te salvou, você está curado, mas não comente com ninguém. Cristo não queria ser o centro das atenções, ele queria cumprir o que Deus tinha colocado no coração dele. E muitas das vezes nós falhamos nisso. E se realmente somos servos do Senhor Jesus,
a gente leva a sério esse versículo 1 do capítulo 6. Ele também nos ensinou a orar, a ter uma vida de oração e a sermos persistentes em oração. Em Mateus 7, versículo 7, diz: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Jesus não só falou sobre essa persistência, como ele nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que são os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Jesus ele não falou só para a gente orar, ele nos ensinou a orar. E como um jovem missionário naquela época, Jesus dedicava uma vida de oração, não somente em si, sobre si, mas sobre o próximo. Lembra quando a gente mencionou sobre o amor? Eu tenho certeza que Jesus, muitas das vezes, ele se ajoelhou e pediu para que o coração dos seus inimigos fossem mudados e que eles encontrassem o verdadeiro Deus. E são exemplos que nós temos que tomar. Ele também nos ensinou, Jesus Cristo nos ensinou a não sermos orgulhosos. O orgulho faz com que a gente viva debaixo da linha da mediocridade. E ele não somente falou, novamente, né? Ele agiu. Ele, em um momento, chegou para os seus discípulos e lavou os pés dos seus discípulos. É um exemplo perfeito para que a gente veja sobre a questão do servir. O mestre limpando o pé dos seus discípulos. E nós? Como nós estamos sendo servos? Ele também nos mostrou, Jesus Cristo nos mostrou que nós devemos acumular tesouro nos céus. Mateus 6,19 diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Jesus continua: os olhos são como a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí você pode me perguntar, mas Bianca, o que é que isso tem a ver com missões? Jesus ele veio à Terra para levar Deus aos povos, chamar, convocar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e mudarem de vida. E através desse chamado, Jesus ensinava através de palavras, dava conselhos, e que graças a Deus nós temos acesso a esses ensinamentos. E como nós somos discípulos de Jesus, nós devemos fazer o mesmo. E o que é ser missionário? Ser missionário é isso. Ser um jovem missionário é um jovem que ama o seu inimigo, que decide aconselhar em busca do bem, que decide ajudar o próximo. Jesus ele teve tão grande amor pelo povo quando viu aquele povo com fome e com 5 pães e 2 peixinhos, fez um milagre que alimentou todo aquele povo. Jesus ele fez coisas que se resumem em amar o próximo. E nós, como seus seguidores, aprendendo com ele, devemos fazer o mesmo. É nítido ver que ser um jovem missionário vivendo acima da mediocridade é seguir os passos de Cristo, né? Como eu citei há poucos momentos,
é realmente seguir passo a passo o que Jesus nos ensina. E assim como Paulo fez, sigam os meus passos como eu sigo. Cabe uma reflexão para cada um de nós. Uma pergunta que a gente pode fazer para dentro de si e analisar se nós estamos sendo seguidores de Cristo, se nós estamos sendo imitadores de Cristo. E a gente apostar numa vida acima da mediocridade, assim como Jesus foi. E ele não tem outro exemplo melhor do que Jesus Cristo. Como diz o nosso divisa, sigam o meu exemplo como eu sigo de Cristo. Se nós seguirmos o exemplo de Cristo, nós seremos com certeza um jovem missionário, um jovem que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, um jovem que decidiu pregar o Evangelho de Cristo, não necessariamente em outro país ou em outra cidade, não, mas sim dentro da nossa casa, dentro da nossa universidade, dentro do nosso trabalho, e sendo literalmente um servo do Senhor Jesus e exalando o amor dele ao redor, para aqueles que estão ao nosso redor. Que nós, a cada momento, venhamos a ser missionários, transformados pelo Senhor Jesus, a fim de transmitir o amor dele para os povos, para as pessoas, para o nosso vizinho que ainda não conheceu o verdadeiro amor. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.